Olá, amigos e amigas, aqui do nosso canal do YouTube, Salve Maria. Estamos juntos e juntas em mais uma noite e hoje tem a nossa catequese virtual e vamos estar falando sobre a festa de hoje, em que a igreja comemora, que é a festa da exaltação a Santa Cruz. Mas antes disso, eu gostaria de convidá-los, de convidá-las para que juntos possamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, vamos falar então um pouco a respeito sobre esta festa, que se comemora hoje em toda a igreja, a exaltação a Santa Cruz. Muito bem, em 13 de setembro do ano 335, foram consagradas em Jerusalém duas igrejas, a da ressurreição e a do martírio. No dia seguinte, como uma cerimônia solene, houve a ostensión da cruz, que a imperatriz Helena havia encontrado em 14 de setembro do ano 320. Em 614, Cosroes II, rei dos persas, travou uma guerra contra os romanos e, depois de derrotar Jerusalém, levou consigo entre os diversos tesouros também a cruz de Jesus. Heráclio, imperador romano de Bizâncio, propôs um pacto de paz em Cosroes, mas não aceitou. Diante de sua negação, entrou em guerra com ele e venceu, perto de Nínive, e pediu a restituição da cruz, que a levou de volta a Jerusalém. Nesse dia da exaltação da Santa Cruz, não se glorifica a crueldade da cruz, mas o amor que Deus manifestou aos homens ao aceitar morrer de cruz, morrer na cruz. Mesmo sendo Deus, Cristo humilhou-se fazendo-se servo. Eis a exaltação da cruz de Jesus. São palavras do Papa Francisco. Tem uma passagem do livro de São João, capítulo 3, versículo 13 e 17, que também faz menção sobre esse dia de hoje. Naquela ocasião, Jesus disse a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado, a fim de que todo o que nele crê tenha a vida eterna. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Isso está no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo de 13 a 17. O padre Paulo Ricardo ele explicou a respeito sobre essa passagem em uma das suas homilias. A festa da exaltação da Santa Cruz, que a Igreja Católica hoje celebra, só tem sentido para aqueles capazes de contemplar no madeiro em que pendeu Jesus de Nazaré o grande amor de Deus pela humanidade. É o que diz o Evangelho de hoje, condensando em um só versículo todo o núcleo da Boa Nova. Deus amou tanto o mundo, diz São João Evangelista, que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Ainda que a muitos chegue a parecer óbvia a associação entre o lenho da cruz e o amor de Deus, muitos teólogos modernos, preferindo uma ênfase por vezes desproporcional na humanidade de Cristo, terminam enxergando no crucificado muito mais um homem abandonado por Deus que propriamente Deus abandonado pelo homem. Embora uma abordagem desse gênero seja perfeitamente possível,
dentro dos limites da sã doutrina. A experiência que os primeiros cristãos tiveram com a Santa Cruz não é exatamente esta, senão a do amor divino, como testemunha o mesmo apóstolo São João. Para receber o influxo dessa caridade, no entanto, é condição imprescindível a virtude da fé, pois ninguém pode ser amado sem antes acreditar no amor com que o outro se expressa, nem pode amar de volta se não conhecer aquele a que ama. É por isso que só para aquele que crê o Evangelho é uma força salvadora, como diz no livro dos Romanos, da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que dá a vida eterna e verdadeiramente preserva da morte. Peçamos, pois, a nosso Senhor Jesus Cristo, que, iluminando-nos a inteligência, aumente em nós o dom da fé, para que passemos toda a nossa existência nesse mundo a viver de amor, recebendo do costado aberto de Cristo todo o alimento de que precisamos para a nossa caminhada nesse mundo. Essas são as palavras do Padre Paulo Ricardo. Na origem do ser cristão, escreveu Bento XVI, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro com o acontecimento. O evangelho que a liturgia nos propõe na festa da exaltação da Santa Cruz diz que Deus pretende construir uma relação de amor como cada um de nós. Ele se oferece na pessoa do seu Filho Jesus pregado na cruz. O fato de levantarmos o olhar para Deus nos propõe uma verdade importante. Somos convidados a voltar a nos relacionarmos de novo com Ele. Chega de ficarmos fechados em nós mesmos, alimentando inúteis sentimentos de culpa e esquecendo que, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração. Está na primeira epístola de São João, capítulo 3, versículo 20. Elevemos nosso olhar para as estrelas. Abraão e a promessa de uma grande descendência, colocando todas as nossas preocupações em Deus, espanto e gratidão. O fato de elevar nosso olhar não nos deve causar medo, mas gratidão, porque tal elevação é a medida do amor com a qual Deus ama os seus filhos, no Filho. Com efeito, a misericórdia de Deus, como no caso de Nicodemos, ilumina as noites da nossa vida e nos permite continuar o nosso caminho. Nenhuma indiferença diante da cruz. Não podemos permanecer indiferentes diante da cruz de Jesus, nem com ele e nem contra ele. Trata-se de uma escolha que deve ser feita antes de qualquer ação, porque a vida do cristão nada mais é que o testemunho de quanto Deus nos amou a ponto de dar o seu Filho Jesus. Mas, uma pergunta que vai servir para a nossa reflexão e ao mesmo tempo uma catequese. Mas por que os católicos celebram hoje um dos piores instrumentos de morte e tortura da história? Gostaria então de compartilhar com vocês, aqui na nossa página, também uma breve meditação e com ela descobrimos que nenhuma força terrena pode derrotar quem crê em Cristo crucificado. É na verdade um texto que não é meu, e sim que foi traduzido pela equipe do Padre Paulo Ricardo e é de Peter Kwasniewski, né? Alguns anos atrás, ele disse, participei de um retiro durante o qual um sábio diretor espiritual compartilhou insights profundos a respeito do mistério da cruz. Em honra à festa de hoje, o triunfo ou exaltação da Santa Cruz, permitam-me compartilhá-los com vocês na medida do que me for possível. Trata-se de uma meditação muito conveniente, já que aparentemente a Igreja nunca participou de um modo tão intenso do mistério da crucifixão como nesse momento da história. A Santíssima Trindade, o Deus uno e trino, infinito e eterno, que existe além e além de todas as coisas, aliás, que existe antes e além de todas as coisas, e governa o universo com poder, sabedoria e amor, essa trindade habita a alma em estado de graça. Um portento maravilhoso demais para entender. A alma espiritual feita à imagem de Deus torna-se o seu sacrário, o seu templo,
o seu lugar de repouso, o seu deleite. Seja saboreando essa presença de Deus na quietude de uma meditação, seja simplesmente tendo fé nela com base nas palavras de Nosso Senhor. Trata-se de uma verdade que é fonte de alegria e de fortaleza, especialmente quando estamos passando pela morte, seja ela metafórica, institucional ou até mesmo física. A fé e a esperança são necessárias, acima de tudo, quando não vemos nada e não temos nada em nossas mãos, quando somos pobres. E isto em si mesmo é algo com que devemos nos alegrar, o fato de sermos pobres. Bem-aventurados os pobres em espírito, disse Nosso Senhor, porque deles é o reino dos céus. É deles, já, agora. Quando estamos na escuridão, no vale da sombra da morte, como põe sinistramente a Escritura, nós precisamos mais do que nunca de fé e esperança. Deus está pedindo para que nos entreguemos em suas mãos, dependamos dele, confiemos nele, oremos para ele, procuremos a sua face. A alegria da Santíssima Trindade está presente no coração do crucificado, no centro mesmo da cruz. A cruz é a fonte da nossa vida cristã. Foi a paixão de Cristo que nos redimiu do pecado, abriu-nos os portões do céu, granjeou-nos a amizade divina. Mas a cruz nunca é o fim, seja para Cristo, seja para o cristão. A paixão atinge o seu cumprimento na ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e também é a vossa fé. Isso está na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Por que o apóstolo diz isso? Porque se ele não houvesse ressuscitado, se Nosso Senhor não houvesse ressuscitado, então o sofrimento, a morte seriam a última palavra na vida. Mas a morte não pode ser o sentido da vida, ao contrário, é a vida do Senhor ressuscitado que dá sentido à morte, que dá razão ao ato de morrer, o que explica porque é bom morrer para o mundo e para si mesmo por amor. A despeito das durezas ao longo do caminho, nós jamais nos esquecemos da meta. Nossa habitação está no céu. Os momentos de alegria na terra são apenas sinais para nos lembrar de nosso destino, a felicidade eterna. Os momentos de alegria na terra são apenas sinais para nos lembrar de nosso destino, a felicidade eterna. Jesus, que é a verdade, não afasta a verdade de nós. Ele não nos poupa, não nos esconde a verdade. Isso se tornou mais claro do que nunca com os escândalos eclesiais à nossa volta, nos quais homens que deveriam ser outros cristos afastaram e esconderam a verdade de nós. Jesus não é como pessoas que falam com soberba condescendência da ignorância como uma bênção ou que prometem uma vida sem sofrimento. Ele nos oferece remédios que podem tirar toda a dor, porque tais remédios acabam tirando também algo de nossa humanidade, podendo tirar até mesmo nossa consciência e nossa vida. Jesus ensinou seus discípulos a respeito da cruz e da ressurreição ao mesmo tempo, porque elas sempre andam juntas. Ele não nos induz erroneamente a pensar que pode haver Páscoa sem a Sexta-feira Santa. A Igreja saiu do lado aberto do Cristo crucificado. Se toda ela nasceu dessa forma, então todo homem batizado nasce do mesmo modo, concebido no coração de Jesus e saindo do seu lado aberto. Jesus derramou até sua última gota de sangue por você, gerando para uma vida nova. E por quê? Porque Ele o ama, porque Ele quer partilhar sua alegria, amor e glória eternas com você. Irá até o extremo para fazer com que você consiga. É por isso que Ele nos dá o Paráclito, o Consolador, o Advogado, como São João declara no livro do Apocalipse.
Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Isso está no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Mas já agora o Paráclito nos está confortando, a fim de não perdermos a coragem. Deus está me pedindo demais, eu sou muito fraco. Seja sincero, é isso o que nós frequentemente somos tentados a pensar. Não é verdade? Mas isso é falso. Lembre-se de Elias no deserto. Basta, Senhor, tirai-me a vida, porque não sou melhor do que meus pais. Ele disse. Deus envia-lhe então um anjo. Levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 7. Deus sabe o que precisamos e nos dá abundantemente. Nós só temos de nos convencer disso, levantar e comer. Deixados a nós mesmos, o caminho é muito pesado. Só com Deus ele é possível. Deixados a nós mesmos, o caminho é muito pesado e com Deus é impossível, né? Nós estamos sempre tentando fazer as coisas por nós mesmos. Mas Deus irá nos ensinar de uma forma fácil ou difícil, que sem mim nada podeis fazer. Está no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Livro dos Salmos, capítulo 123, versículo 8. Se ele fez o céu e a terra, ele pode certamente nos ajudar a sair de nossas piores provações. Nossa mais elevada dignidade é sermos ajudados por Deus, porque assim ele se coloca, de certa forma, a nosso serviço. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 37. Para o humilde, para o pobre, que confia em Deus, o caminho se torna mais fácil. Ele não nos irá desapontar. Ele não deixará de cumprir as suas promessas. Ele é nosso Pai fiel e que nos ama. Se você lhe pedir pão, ele por acaso lhe dará uma pedra? Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 9. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós rezamos. E ele nos dá no pão super substancial dos anjos, da Santíssima Eucaristia. Ele só está nos esperando pedir, confiar, colocar-nos em suas mãos amorosas. É isto que faz a fé. Nisso consiste o ato de fé. Nós temos fé em Deus quando confiamos nele, apesar da escuridão. Quando a Escritura diz que somos salvos pela fé, como diz na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, eis o que isso significa. Nós somos salvos sempre que humildemente rezamos a Deus. Eu confio em vós, eu me entrego a vós, eu me coloco em vossas mãos. Fazei de mim como for de vosso agrado. Fazei de mim o que quiserdes, porque eu sou vosso. Essa é a atitude de uma criança de Deus, que sabe que o seu Pai é amoroso, é amor. Isso é o que o sacrifício perfeitíssimo da cruz nos mostra, nos ensina e nos dá o poder de fazer. Isso é o que o santo sacrifício da missa torna repetidamente presente em nosso meio, a fim de que o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor seja sempre nosso, permeando nossa existência e remodelando-nos para a vida eterna. Por isso é que um cristão com fé é invencível e nenhuma força terrena poderá derrotá-lo. Muito bem, meus irmãos. Então essa daí foi a nossa... Serve até como uma reflexão, né, para esse dia de hoje, né, o dia da exaltação a Santa Cruz, né, é uma festa, né, da igreja. Então aqui foi uma meditação para que a gente pudesse, né, dentro aqui da nossa catequese virtual, a respeito sobre esse assunto. Um pouco de história, né, e também essa reflexão aqui, que foi postada no site do Padre Paulo Ricardo, tá bom?
certo? Que vale para todos nós, para o nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia, sobretudo como cristão e católico. Muito bem, vamos ao nosso momento de pedido de oração. Rezemos então por todas as almas que estão no purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão, pela minha tia Maria Fernanda dos Santos e para Maria Belmira Bento, que é a mãe do nosso amigo Paulo Luiz, ex-amigo, né, do nosso Paulo Luiz, que acompanha de vez em quando aqui os nossos programas do apostolado. Pela recuperação da saúde de Dona Romana Maria Jesus, de Dona Sulema, por Dona Ana Lúcia, pelo Paulo Luiz, pelo Monsenhor Guilherme, pela Carla Cibele, pelo avô e a mãe do José Luiz, pela cura e libertação de Isaura Fabiana e também pela recuperação da saúde de Adriana Araújo. Pelos desempregados, Dona Ana Lúcia, Paulo Nazário e eu, esse que vos fala. Rezemos também em especial pelo Kleberson, pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, pela santificação do clero mundial, pelos diáconos, em especial por Marinaldo Souza e pelo diácono Carlos Foiani. Por todos os leigos, em especial pelos nossos amigos e amigas de qualidade, pelo nosso apostolado de defesa católica, assim como pelos nossos convidados de hoje, né? Pelos nossos convidados de hoje, na verdade, são aqueles convidados que sempre participam, né, ou quase sempre participam aqui dos nossos programas. Então, de uma forma especial, gostaria muito de agradecer a todos vocês que participam, né, dos nossos programas, do Apostolado de Defesa Católica, né? Temos aqui a Cara Cristina, que normalmente participa, o Ricardo José, que participa também, tá? Em especial também a Dona Vera Lúcia e a Luciclécia, né, que são ambas aí são amigas de qualidade deste nosso apostolado, ok? E rezemos também pela união de todos os cristãos, a única igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica, que Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Convido agora os nossos irmãos e irmãs que estão me assistindo nesse momento, a juntos possamos fazer a nossa oração, as principais, né, orações da igreja, nas orações finais, em latim. Né? Vamos lá juntos? Pater noster quis in celis, sanctificetur nomen tuum, advenitur nomen tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos educas in tentatione, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic tu in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, agradeço então a participação de vocês aqui e peço a vocês que sempre rezem pelo nosso apostolado de defesa católica, tá bom? Então por hoje é só, encerramos a nossa catequese virtual, aguardem pela próxima, tá? Fiquem com Deus, tenham uma santa noite, salve Maria.